Nesta noite. Ontem, quando a Nilza ligou para mim, eu estava no carro, ela falou para mim assim: mas Pascoal, amanhã, devido ao carnaval, vem poucas pessoas, talvez não venha ninguém, você não quer mudar seu dia? Eu falei: não, jamais. Que dia que eu tenho que estar lá? Amanhã? Então amanhã estarei lá. Mas talvez você fale só para mim e para a Márcia. Eu falei: não, nós vamos falar para você, para a Márcia e para os espíritos que se reúnem conosco nesta casa. Nós não podemos esquecer que o próprio Jesus diz: onde uma ou mais pessoas estiver reunido em meu nome, lá eu estarei. Então nós não precisamos de público, precisamos de pessoas interessadas em modificar-se. Estamos interessados em pessoas que querem ouvir, discutir conosco, conversar, trocar ideias. É isso que é o nosso papel. Eu fico muito feliz de estar aqui esta noite. Eu fico muito feliz de ser convidado para estar numa casa espírita e ter a oportunidade de falar. E nesta noite a gente vai falar um pouco, muitos aqui talvez seja a primeira vez que vem à casa. Quem vem a primeira vez à casa? Ó, só aquela moça lá. Seja bem-vinda, então, em nome da diretoria da casa, seja bem-vinda a esta casa. Mas muitos aqui já ouviram falar na reencarnação, ou não? Então vamos falar da reencarnação e justiça. É óbvio que o nosso tempo não vai para discorrer toda a reencarnação nos seus moldes, mas a gente vai sintetizar, e o que a gente não conseguir falar agora eu falo na segunda parte, um dia que eu voltar aqui. Mas todos nós temos uma ideia, até mesmo alguns espíritas dizem assim: a minha vida não é boa, a minha vida não é tranquila, eu não sei por que eu passo por isso, por que eu tenho que passar, eu tenho que sofrer desta maneira, né? E muitos espíritas dizem assim: mas se eu não fizer agora nessa reencarnação, farei na próxima. Será que vai conseguir deixar para fazer uma tarefa para a próxima vida? Será que nós estaremos na mesma oportunidade que nós estamos hoje? Será que nós teremos as mesmas oportunidades de aprender do que nós temos agora, neste momento? Então não podemos deixar para a próxima reencarnação. Mas a justiça divina era tão clara, porque no livro dos Espíritos, quando você estudar aqui com a Nilza e tocar no livro dos Espíritos, porque tem que estudar o livro dos Espíritos, na questão 166, Kardec começa a perguntar aos Espíritos: quando a alma não progride, o que se faz? E os Espíritos respondem: é necessário que venha pela reencarnação. É sintético isso daí. E aí toda a questão no livro dos Espíritos transcorre sobre a reencarnação, porque nós temos que voltar. Por que nós temos que chegar aqui? De onde que nós viemos? O que nós trazemos na bagagem? E um dia eu falei aqui: se você pede a Deus a paciência, Deus vai dar o que para você? A família, para você ter paciência. Ele vai dar mecanismo para você desenvolver a paciência. Então nós vamos reencarnar junto com os espíritos que serão nossos professores e também serão espíritos que vai nos dar a oportunidade de nós agora nos reeducarmos novamente e reparar as nossas faltas que muitas vezes fizemos em outra existência. Mas, como eu digo sempre, não devemos nos prender na outra vida, na vida passada. Muitos dizem assim: minha vida não vai para frente, porque na outra vida eu fui isso, foi aquilo, fui acolá, na outra vida eu fui bandido, fui isso, foi aquilo. Eu vejo muito isso no meio espírita. Não podemos esquecer que Deus nos dá o véu do esquecimento justamente para que nós tenhamos uma partida aqui nessa existência, uma partida melhor. Vamos dar um exemplo. Na Inglaterra, no tempo da Margaret Thatcher, os menores presos, aprisionados por pequenos atos infracionários, cometiam um ato de infração, roubavam pequenos furtos, iam para a cadeia. Aí a primeira-ministra da Inglaterra decidiu fazer o seguinte: recuperar esses jovens e dar a ele uma nova identidade. Apagar sua vista pregressa mais ou menos, mas dar a ele uma nova identidade. E se nós pararmos para pensar, nós tivemos a ficha não apagada, mas nós tivemos uma nova identidade. Bom, nós chegamos neste orbe através da reencarnação,
Nós chegamos aqui com outro nome, outra feição, mas conservamos ainda conosco as ideias inatas, aquilo que nós somos um pouquinho na outra existência. E aí o próprio Kardec pergunta aos espíritos, por que não pode então o espírito melhorar sem reencarnar no mundo espiritual? Aí os espíritos respondem a Kardec, não é possível porque é necessário que o espírito venha ter as provas aqui na Terra. É necessário que nós expiemos as nossas faltas. É necessário que nós nos reaprendemos novamente, nos reeducamos. Não podemos esquecer que o mundo é uma grande escola. É uma grande escola de aprendizado. Então, nossa vinda para cá é para que nós possamos nos reeducar. Então, muitas vezes, eu vejo isso até nos comentários espírita, a pessoa veio assim, veio aqui, veio acolá, porque ela tem uma dívida no passado. O próprio Jesus, junto caminhando na Galileia, quando ele vê um cego de nascença, o próprio os apóstolos de Jesus, o Pedro, não sei se foi Pedro ou foi Tiago, que pergunta a Jesus se aquele homem tinha pecado, o pai ou a mãe. Ele diz, nem o pai e nem tua mãe, é a vontade do meu pai. Quer dizer, é necessário que o Espírito viesse daquela maneira. Então nós temos que entender o mecanismo da justiça divina. Deus, na realidade, ele não pune ninguém. Porque se ele punisse alguém, ele não seria Deus. O Deus que a gente conhece, aquele Deus que a própria doutrina espírita nos coloca. Um Deus justo, bom, amoroso. Quando o seu filho, aquele menino que está sentado, aquele menino ali, né? Ele pediu água para a mãe dele deu gasolina para ele beber? Deu uma pedra para ele comer? Não, deu a água. Se nós que somos espíritos em evolução, temos essa compaixão de alimentar os nossos filhos com alimento que vai saudável, imagine Deus na sua compreensão, quando nós necessitamos do arrependimento, nós necessitamos do perdão. Ele vai nos proporcionar isso. Deus não é vingativo. Mas as nossas, eu até estava lendo esses dias, que assim, Deus nos dá o livre-arbítrio, e nós causamos a fatalidade, e nós causamos o caos. Agora, eu vou entrar num assunto, mas não é um assunto assim em pauta, a guerra que está ocorrendo na Europa. Dê o livre-arbítrio, você pode agredir o seu irmão, e nós vamos provocar as tragédias, nós vamos provocar o caos. O livre-arbítrio seria para que um mecanismo a gente fale assim, não, ter o discernimento, eu vou ou não vou. Porque a estrada da nossa vida, nós somos os construtores, não são os espíritos, somos nós. Então essa encarnação nossa aqui é para que a gente possa aproveitar, melhorar, tirar as arestas. Mas Pascoal, é difícil, eu tenho um filho difícil, eu tenho um pai difícil, tenho um esposo difícil, mas não pode esquecer que isso foi combinado mais ou menos, de nós nos reencontrarmos para esse ajuste. Olha lá, um olhou para o outro aí. Não é? Se a gente parar para pensar por que nós estamos juntos, outro dia a pessoa falou assim para mim, mas seu Pascoal, se eu desencarnar, eu vou reencontrar minha esposa que já me separou de mim lá no mundo espiritual. Eu falei, Deus é tão inteligente. Se você fracassou no matrimônio aqui, Ele não vai colocar vocês duas vezes no mesmo matrimônio, porque sabe que vocês vão fracassar. Talvez uma outra reencarnação, daqui 10 reencarnações, vocês vão reencarnar como irmão, como pai e filho, mas nunca mais como duas pessoas para construir um lar, porque vocês não conseguiram agora, imagine, a não ser que haja uma evolução muito grande. E quando a gente fala da justiça divina, no livro Nosso Lar, tem ali a mãe de André Luiz, no capítulo que fala, quando ele encontra, a mãe dele vem à colônia Nosso Lar para conversar com ele, para informar ele que ela vai reencarnar, e ele é contra a reencarnação da mãe dele. Por que ele é contra a reencarnação da mãe dele? Porque a mãe dele já está num patamar elevado, não tem mais que vir para a Terra para acolher o pai de André Luiz e as duas amantes que caminham ainda nos vales de sofrimento no mundo espiritual. Vamos colocar assim, o espírito só entende pelo umbral.
Então essa região caminhava o pai de André Luiz e as duas mulheres que foram amantes dele. E elas perturbavam, então caminhavam junto com ele no mundo espiritual. Vendo que ele não ia sair da situação, e nem as duas mulheres ia sair da situação, ela se oferece então a reencarnar com eles. E André Luiz fala: mas a senhora não precisa vir mais, a senhora pode ajudá-los daqui. Ela diz: do que adianta nós termos dinheiro se nós não podemos ajudar o nosso ente querido? Do que a gente ter uma mansão se a gente não pode abrigar o nosso ente querido que está sem teto? Veja que interessante. Então ela veio através da reencarnação, trazendo consigo agora 3 almas em necessidade de reeducação. Ela vai acolher em seu lar, na sua casa, na sua família, no seu seio de amor, 3 espíritos que necessitam de auxílio, que necessitam de amparo. Será que esses espíritos não somos nós, que viemos através da família necessitado dessa oportunidade para que a gente pudesse melhorar? E a gente parar de culpar a Deus tudo que acontece conosco, tudo que ocorre em nossa vida, responsabilizar a Deus: a minha vida não dá certo porque Deus. E aí muitas pessoas me procuram, eu estou sintetizando aqui para que o tempo dê. Muitas pessoas nos procuram, já devem procurar a Neuza, falam: Neuza, mas não tem como fazer uma regressão de memória? Não tem como a gente fazer aqui com TVP, terapias de vida passada? Então lá no Chico Xavier, perguntaram ao Chico: Chico, posso fazer a terapia de vida passada? E Emmanuel estava do lado do Chico, diz assim: pode. Mas é necessário nós voltarmos ao passado, ver o que nós fomos? Talvez a gente vai se decepcionar, o que a gente vai encontrar lá, a gente vai se sentir envergonhado. Então ele diz assim: olha para você agora, você terá uma breve noção do que você foi no passado. Veja o que você está passando agora, para ter uma breve noção do que você deixou de fazer na outra existência. E a mesma coisa de nós. Se a gente vai nessas terapias de vida passada, nada contra, mas com muita cautela e feito com profissionais adequados, a gente vai ver que ninguém aqui foi pobre. Ninguém foi plebeio. Todo mundo foi rei e rainha. Pode ver. Quando vai lá na terapia de vida passada, tem a regressão de memória, aquela moça foi do Egito, foi Cleópatra do Egito, né? A outra foi rei. Pode ver, todos nós não temos a certeza que fomos na outra vida. Mas a gente não consegue progredir porque nós ficamos presos ainda nos porões da nossa inconsciência na outra vida. Quando a gente começa a pensar que nós não melhoramos porque nós estamos ainda presos em outra existência que não foi agradável para nós, ou foi, a gente vai perder a oportunidade. Vou dar um exemplo para vocês. Chico Xavier. O próprio Chico Xavier. Vamos analisar a vida de Chico Xavier na sua encarnação aqui no planeta, nesse órgão. Todos nós queremos ser o quê? Um dia o médico quer ser Chico Xavier, psicografar, receber espírito, ver espírito. Eu até brinco e falo assim que muitos médios na casa espírita, se aparecer um espírito ali agora, materializado naquela porta ali, a porta aqui é pequena para todo mundo sair correndo. Se vier um espírito flutuando aqui, né? A vida do Chico. Na infância, perdeu tua mãe. Lembra do filme? Mas vamos falar um pouquinho da vida, rapidinho da vida dele. Perdeu tua mãe, foi morar com a madrinha. A madrinha furava a barriga dele com um garfo. Na escola era zoado pelos amigos porque ele via os espíritos. O padre judiava dele porque ele via os espíritos, falava que ele estava com o demônio. Né? Quando o irmão dele fica doente com uma ferida incurável, o padre manda lamber a ferida porque ele via os espíritos e era por causa dele, da mediunidade dele, que o irmão estava com a ferida, com a chaga na perna. Aí ele encontra com tua mãe e a mãe dele na bananeira, ele encontra tua mãe e a mãe diz então que ele lambesse a ferida, que ela ia ajudar para que ele não sentisse todo aquele processo. Uma criança aí de 4, 5 anos, pobre, passando uma dificuldade tremenda na vida, sendo diferenciado de todo mundo, não teve uma infância normal, cresce,
vai trabalhar na tecelagem, contrai a doença da tuberculose, continua com deficiência física. Quando completa ali seus 17, 18 anos, parece Emmanuel, o seu mentor, o seu guia espiritual, e faz uma proposta a ele: você quer trabalhar na mediunidade com Jesus, mas você vai ter que abrir mão de tudo. Vai ter que abrir mão de tudo. Você quer trabalhar na mediunidade com Jesus, então você vai ter que ter 3 faculdades: disciplina, disciplina e disciplina. E você vai ter que ter uma couraçada de rinoceronte, porque você vai ser agredido, você vai ser caluniado, você vai ser perseguido, você vai ser defamado, você vai ser processado, tudo pela sua mediunidade. E ele disse: vou. E ficou conosco até os seus 92, 93 anos. Ele ficou trabalhando com a mediunidade. Não teve família, não se casou. Eurípides não era filho dele. Eurípides que eu conheci a família do Chico todinha, não era filho dele. Dedicou-se a vida inteira a auxiliar os necessitados. Era muito bacana, você ia lá, via toda aquela multidão, 1.200 pessoas, mas quando ele se recorria na sua casa, se recolhia à sua casa, sozinho muitas vezes, com suas dificuldades. Cego, muitas vezes com problema de saúde, problema cardiopata, mas não desistiu do propósito da sua reencarnação. É a justiça divina. Nunca desistiu de trabalhar em prol do semelhante daquele que necessitava. Nunca deixou de pegar na mão de um por um, o Chico Xavier. E quando ele completa o 100º livro, Amando de Emmanuel, ele diz para Emmanuel: Emmanuel, não vou mais psicografar, acabou por aqui. Emmanuel falou: então você não tem mais utilidade para nós, a sua mediunidade é extraordinária, precisamos tirar você da matéria, quer dizer, vamos matar você, vamos tirar você. E Chico tinha uma paura de morrer, por quanto que quando é que a gente começa a escrever o 100º livro? Então nós, analisando a vida desses grandes homens e dessas grandes mulheres, Madre Teresa, Irmã Dulce, outras grandes, Neusa, que abre a mão da sua vida, que abre a mão dos seus afazeres, mas tem um compromisso com a justiça divina, que é levar a caridade, o carinho, o afeto a essas pessoas. Você tem que abrir mão, muitas vezes. Então, quando a gente fala de Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, quem quer ouvir o Divaldo Pereira Franco, assista aquele filme dele, O Mensageiro da Paz. Quando a própria Joana de Ângeles diz assim, quando ele diz assim para Joana como novo: eu quero me casar, ele falou: não é para você. Casamento não está no seu script. Nesta vida você terá muitos filhos, e tem a Mansão do Caminho lá em Salvador, que tem mais de 300 crianças. Eu não sei, mais ou menos, né? Tem até mais, eu acho, acredito eu. Vocês vão ter esses filhos, mas filho seu, não. Daí a gente pensa assim: aonde estaria a justiça divina? É porque é necessário que nós tenhamos esse trabalho. O próprio cantor, quando a gente começa a falar assim: minha vida não vai para frente porque isso aqui. Outro exemplo que a gente pode tirar é o Steve Wonder, aquele cantor americano, pop americano. Nasceu no Harlem, nasceu em Nova York, pobre, negro, negro porque nos Estados Unidos ainda havia naquela época uma racial muito grande, e cego, pobre, negro, imagine. Tinha tudo, se ele quisesse fracassar, tudo. O que ele fez? Se tornou o maior cantor pop do mundo. Como foi Ray Charles, como foi tanto outro. A condição, a estrada de nossa vida
da nossa reencarnação, quem faz somos nós. E eu vejo muito espírita dizer assim: será que eu vou reencarnar novamente? Será que eu vou reencarnar? Nessa vida, a próxima vida, não quero mais reencarnar, não. Chega. Então eu vou falar uma coisa. Onde a gente está discutindo isso daí? Todo mundo fala no planeta transição. Estamos em transição, eu não acredito nessa transição. Eu, Pascoal. Está bem claro, a transição começou lá com Jesus. E nós não aprendemos nada. A própria oração que vocês cantaram, que nós cantamos aqui, Francisco de Assis, me aponte uma dessas frases que nós estamos exercendo hoje na Terra. Aonde houver o ódio que eu leve, o que está escrito lá? Aonde houver as trevas que eu leve, a luz. Nós não estamos conseguindo fazer o propósito daquilo que foi combinado lá, desde o tempo de Jesus até agora. Então essa transição que a gente tenta, nós vamos para um outro planeta, nós vamos para um outro mundo, nós não vamos para lugar nenhum enquanto nós não melhorarmos, enquanto nós não passarmos, né? Vai, mas olha o que acontece, quando nós chegarmos, o espírito trabalhador, que chega no mundo espiritual, não fica no ócio. Você acha que Chico Xavier, que chegou no mundo espiritual, está sentado lá com o Emmanuel trocando figurinha, andando nos campos elíseos? Não, provavelmente já está na Terra, em algum grupo espírita, ou nos grupos espíritas, atuando sobre a mediunidade dos demais e trabalhando. Porque no livro Chão de Estrela, de Divaldo Pereira Franco, que conta o próprio Bezerra, Dr. Bezerra de Menezes, quando chega no mundo espiritual, e quando ele acorda no mundo espiritual, ele ouve um clamor, ele foi ovacionado, e ele pergunta para a veneranda quem é, aqueles gritos, foi nada, uma manifestação mediúnica, a porta que bateu. Aí um espírito queria entrar, e aí entrou com força. Não se preocupe. Quando ele chega no espiritual, é ovacionado por aquelas pessoas, ele pergunta quem são. Aí a veneranda explica para ele: são as pessoas que você atendeu no centro espírita, que hoje regressou ao mundo espiritual, e aqueles que aguardam a sua volta. Mas você não é para ficar aqui. Você, a convite de Maria de Nazaré, você já vai para uma outra esfera. Ele diz: não, agradeça a Maria de Nazaré, mas eu não vou. Eu vou ficar na terra. Onde houver ainda uma lágrima por sofrimento, por tristeza, eu permanecerei ainda em auxílio na terra. São os espíritos que a gente fala que quando atinge um grau, eles não querem ficar no ócio ocioso. E nós, Pascoal, que é o meu preguiçoso, quando chegar lá, quero ficar no nosso lar, tranquilo, nem sei se tem nosso lar, mas vamos ficar no nosso lar, vamos ficar lá. Não, seremos enviados justamente para ajudar aqueles que necessitaram. Quando a gente vai no capítulo, na pergunta número 100 do Livro dos Espíritos, quando fala da escala espiritual, das ordens do Espírito, vamos ver a ordem que Jesus se enquadra: Espírito superior de primeira ordem. E aí, o próprio Jesus, um Espírito de alta envergadura, se compromete a vir à Terra, numa região inóspita, numa região dominada pelo ódio, dominada pela inveja, dominada pela corrupção, vem no meio daqueles homens para trazer o seu evangelho. É a justiça divina. Então, meus amigos, a reencarnação não é punição. A reencarnação não é sofrimento. Nós não estamos num campo de concentração. A Terra não é um campo de concentração. A Terra é responsabilidade nossa, como é a harmonia de nosso lar, desta casa espírita, a responsabilidade nossa, não é? A responsabilidade de manter nosso lar harmonioso é responsabilidade nossa. De manter a Terra em harmonia é responsabilidade de todos nós, de todos aqueles que estão encarnados neste orbe maravilhoso, fantástico, que é a Terra. E aí precisamos o quê? Estudar, ter o conhecimento, rever as nossas faltas, melhorar naquilo que podemos melhorar, admitir que estamos errados, admitir que precisamos,
podemos ser mais calmos, mais tranquilos, dar menos valor para as coisas materiais, que tudo isso aqui é perecível, vai-se embora, tudo é emprestado para nós, né? Então é isso que a gente dá valor. Então a nossa reencarnação, de novo, é a justiça divina em ação. Ninguém, no livro Céu e Inferno e no livro do Evangelho, está lá escrito como fala das penas eternas. Nós não temos penas eternas. Nós não estamos condenados às penas eternas. Nós estamos assim, porque Deus é bondoso. Agora, tem algumas religiões que pegam as penas eternas. Outro dia eu estava assistindo na televisão e passei lá no canal que estava tendo um culto evangélico, não falando mal dele, pelo amor de Deus, é só comentando. O pastor dizendo que quem cometesse o pecado seria lançado no abismo que ia cair 1000 anos. Depois ia cair 2000 anos. Depois ia cair 3 milhões de anos. Eu falei, nossa, que buraco fundo. Não chega no buraco, não vai ter oportunidade de a gente melhorar. Como é que Deus vai nos jogar num buraco de 1000 anos? Então, são imaginações. O que a gente tem que aprender é o seguinte: quando nós desencarnarmos neste orbe e nos apresentarmos na outra vida, com a nossa bagagem, né, Nilson? E dizer assim com toda clareza, eu falo até para os meus filhos, para os meus amigos, chegar no mundo espiritual e dizer, não fiz tudo que estava programado, mas 90% eu fiz. Eu fiz alguma coisa de bom. Eu auxiliei aqueles que precisavam ser auxiliados. Errei pela ignorância ou pelo orgulho. Errei, mas tentei melhorar. É isso que eles querem ouvir de nós. E aí se preparar para poder oportunidade de voltar. E voltar aonde estiver precisando de nós. Que é a melhor coisa da vida, a melhor coisa que a gente pode sentir é quando nós somos úteis para o outro. É a melhor coisa que pode existir. Quando você é útil para o outro. Quando você pode, através do seu trabalho, das suas palavras, dos seus atos, ajudar os semelhantes. É isso que nos cabe. Então, meus amigos, que Deus não abandona ninguém. Deus não deixa ninguém para trás. Mas tem uma coisa que eu vi ontem no livro Céu e Inferno: não podemos nos afastar de Deus. Não podemos nos afastar de Deus, porque Ele não se afasta de nós, mas nós, na nossa vez, na nossa ignorância, afastamos dele. Então, muito obrigado pela noite. Já acabou o carnaval. Agora tem outro carnaval dia 21, né? Falaram que tem outro carnaval dia 21. Dia 21 aí tem outro carnaval. Não sei tanto o carnaval, né? Então eu quero agradecer você, quero agradecer a Neuza, a casa, pela oportunidade, por esse bate-papo que nós tivemos essa noite. Um beijo a todos, viu? Tchau, não precisa bater palma.